Olá, o Olhar Independente está no ar e no programa de hoje a gente traz a cultura do hip hop, a batida do break, através de um documentário onde 4 mulheres são protagonistas e são big girls e mostram as suas vivências aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E quem está aqui para falar sobre essa produção é a realizadora da obra, a Duda Silva. Seja bem-vinda, Duda, ao nosso programa. Obrigada, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Pois é, uma grande alegria te receber, né? E conhecer um pouco mais sobre essa cultura, sobre esta obra. E a primeira pergunta que me vem, né? Da onde surgiu a intenção, a ideia de fazer esse filme? Bom, a intenção, a principal, né, assim, de primeiro eu acho que é a minha história, porque, tipo, além de ter realizado o filme, ser diretora, eu também danço. Então, assim, eu acho que eu tô falando, né, de uma coisa também que eu vivi por muito tempo. Eu cresci nessa cultura, eu cresci na zona norte da cidade, numa comunidade, e lá foi onde eu conheci, né, a cultura hip hop, através de um grupo, Arte de Rua Crew, que é um grupo, assim, referência aqui na cidade de Natal, né, pro início o marco do hip hop. E foi quando eu comecei a dançar. E a ideia mesmo de fazer esse documentário foi quando eu entrei na minha graduação, aqui na UFRN, Audiovisual, em 2018, e lá eu soube, né, através dos professores, que o nosso TCC, a gente poderia escolher entre um projeto audiovisual como uma monografia. Então, eu já pensei, não sabia como eu ia fazer, os recursos que eu iria conseguir, mas que eu iria fazer um documentário e ia falar sobre os Big Girls, sobre o breaking, né, porque eu acho que é uma forma também de eu agradecer tudo que o hip hop fez por mim até agora, sabe? E, tipo, acho que nesse documentário eu trouxe especificamente a realidade feminina, né? Eu quis trazer essa representatividade através de 4 mulheres, porque o hip hop, querendo ou não, até hoje ainda é uma cultura muito machista e com muitas poucas mulheres, sabe? Tem poucas meninas ainda, apesar de, tipo, isso ter, com o tempo, hoje em dia, com o acesso, ter mais meninas na cultura, né? Tipo, não só no break, porque o break é um dos elementos, né, do hip hop, tanto no break quanto no grafite, no rap, mulheres DJs, então eu achei importante falar sobre esse tema. E foi mais ou menos isso. E o documentário, eu quis trazer ultrapassar gerações. Então, para isso, eu trouxe 4 meninas, né, 4 mulheres, e cada uma delas representa uma geração diferente. A Preta Soul, por exemplo, ela é rapper hoje na cidade, mas ela foi big girl antes de ser rapper. Então, ela foi uma das primeiras big girls aqui da cidade. Então, eu acho que para mim estar aqui hoje, para as meninas estarem aqui hoje também, né, dançando, ela faz parte dessa história. A Lu e a Vani, elas já estão ali há um tempo, assim como eu, tipo a Érica, a Lu é minha prima, né, da família, então ela começou ali na mesma época que eu, e a Vani, ela já está um tempo na caminhada ali, estão tipo competindo, já tem uma bagagem forte, e a Yane, eu quis trazer ela para representar essa geração mais recente, né, a nova escola, como a gente chama. Então, eu acho importante a gente ter esse olhar para gerações, porque o hip hop é muito isso, sabe? De, tipo, a gente respeitar a quem veio antes de nós. Então, por isso que eu achei importante trazer essas 4 meninas, para também nas falas dela a gente perceber o que mudou, o que não mudou, o que tá igual, o que não tá igual, sabe? Desde a época da Preta até os dias atuais. Bacana, né? E me diga uma coisa, é mais fácil ou tem muita cobrança em documentar um tema que é tão seu? Cara, foi um pouco difícil, mas ao mesmo tempo, tipo, foi difícil porque, tipo assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, sabe? Pois é, por isso que eu disse da cobrança, né? Primeiro, a sua própria cobrança de você querer abarcar um tema que você conhece bem a fundo e também das pessoas que estão no seu meio, né? Exatamente. Tipo, aqui na cidade temos muitas mulheres, né? Tipo, na cultura hip hop em si. Como eu quis fazer esse recorte pro break, e uma das dificuldades da produção do documentário foi o tempo. Então, eu não consegui trazer muitas meninas, sabe? E eu queria ter trazido mais meninas, mas, tipo, é uma responsabilidade muito grande você falar sobre hip hop, porque o hip hop, tipo assim, o break é uma dança, né? Tipo, inclusive, estava nas Olimpíadas do ano passado, mas, tipo, além da dança, é uma cultura. Sim. Então, é um estilo de vida, sabe? Então, foi um desafio, mas, ao mesmo tempo, foi muito, assim, revigorante para mim falar sobre Sim. esse assunto, porque eu conheci muita gente
maravilhosa dentro do break, sabe? Eu sei que assim como eu, amigos meus também ter ido por outros caminhos, sabe? Se não fosse o hip hop, tipo assim, eu não sei, você nem estaria aqui, entendeu? Então, tipo assim, foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi muito bom e como eu falei, foi uma forma de agradecer tudo que ela fez por mim e faz até hoje. E como é que foi o processo de produção, né? Quanto tempo vocês tinham para filmar? O que é que vocês tinham de equipamentos e de recursos humanos disponíveis? Foi um documentário totalmente independente, né? Tipo, eu ainda tentei tentar algum edital para conseguir recurso e conseguir uma equipe maior, mas infelizmente não deu tempo. Tipo, eu já estava assim bem no limite da minha graduação. Sim, porque você tinha necessidade de concluir o curso e esse era o seu projeto de conclusão. Então eu fiz assim com pouquíssimas pessoas, tipo a minha equipe foi basicamente 3 pessoas, que foi eu, o Turré, que assim, ele é meu amigo, foi que ficou da graduação desde o início. Então, como ele também estava nessa mesma caminhada que eu, a gente só juntou e ele super acatou a minha ideia. E a Cíntia, que tipo assim, ela foi muito importante também, porque eu queria trazer, além de mim, outro olhar de dentro da cultura. Porque eu sou do break, mas como eu falei, o hip hop tem outros elementos, né? E ela é do grafite, ela é uma grafiteira, né? Então, tipo assim, eu achei importante trazer uma mulher preta na produção também, né, na direção de fotografia e também que representar essa cultura. E as meninas, né, eu consegui fazer com 4, no início ia ser umas 8, mas eu não consegui com o tempo. Justamente como eu falei, pela questão das gerações, né, e foi muito, tipo, teve muito desafio, justamente por ser independente, né, então a gente não tinha, tipo, tantos equipamentos, eu tinha o meu equipamento, a Cíntia tinha o equipamento dela, o Turré também tinha alguns equipamentos, mas, tipo, é diferente quando você faz sem, assim, um recurso. A gente não teve patrocínio de nada. De nada, absolutamente nada. Então, tipo assim, eu não queria também chamar muitas pessoas, porque foi realmente, tipo, na amizade. Ali, tipo, é claro que eu vou tentar com a Mostra também, com a distribuição, colocar em festivais, assim como já está circulando, e conseguir, quem sabe, fazer uma continuação ou outro, com um recurso e, tipo, conseguir pagar a galera, que provavelmente eu vou chamar a mesma equipe, mas, tipo, teve muita dificuldade, mais nessa questão financeira, né, tipo, era só como era eu, Turré e a Cíntia, tipo, não tinha, se acontecer algum erro, poderia, tipo assim, não passar despercebido, sabe, mas acabou que deu tudo certo no final. Teve o Davi também, quase que eu esqueço, que é da Nubir Produtora, ele me ajudou na finalização. E a gente conseguiu, né, entregar, tipo, o documentário no final do ano e foi exibido no início do ano. A estreia dele foi no Goiamu Festival aqui da cidade, né? Mas eu acho que, assim, a questão que mais foi dificultosa foi mesmo essa questão financeira e tal, de ter poucas pessoas, sabe? Mas no final deu tudo certo. Eu acho que hip hop também é isso, né? A gente se ajudar. Por isso que eu acho que eu contei com as pessoas certas para fazer esse filme acontecer. Tipo, fui eu, mas ao mesmo tempo foram várias pessoas. Gente junto, né? Sempre é assim, a gente traz muita gente com a gente, né? Na produção de um filme. Então vamos convidar agora as pessoas para assistir o documentário? Vamos. Gente, então convido vocês a assistir Big Girl, né? Esse nome, inclusive, vem, para quem não conhece, né? O Big Girl vem do inglês e significa uma garota que dança break. E o Big Girling, eu acho que além de representar uma garota que dança, é toda a sua história de vida, tipo assim, o seu lifestyle, né? Então foi por isso que eu escolhi esse nome e eu espero que vocês gostem. Não sabia que isso era sério. Eu conheci o break, especificamente o hip hop, ainda criança, na escola que minha irmã estudava. Eu vi uma apresentação do grupo Arte de Rua. E eu dançava a quadrilha junina, então foi no período entre junho e julho. E aí eu tava nos ensaios, né, da quadrilha e o marcador, ele dançava break. Isso nas rocas. E lá tinha uma CRIO que se chamava FEX CRIO e eles ensinavam, tinha muito iniciante, né? Eu não era a primeira. E todo mundo estava aprendendo break. Eu tinha primas que já dançavam, né? Então eu fui não inserida, mas eu tive esse primeiro contato muito cedo e admiração. E toda vez que acabava o ensaio da quadrilha, ele botava um cerado no chão
botava uma caixa de som e eles começavam a treinar, né? E ia mais, pra mim era tipo uma brincadeira. Eu ia pra lá dançar, mas brincar. Pra mim era uma diversão. Eu era muito pequena na época, tinha uns 10 anos mais ou menos. Aí daí, depois de um tempo, foi que eu quis começar a dançar break. Eu comecei a dançar break na adolescência. E eu achava aquilo, tipo, muito lindo, muito lindo. E foi ali que eu aprendi meus primeiros passos. E aí eu comecei a assistir vídeos no YouTube pra conseguir passos básicos, tipo uns top rock, uns baby freeze. E eles falaram que as meninas nunca se interessavam e que não era coisa pra mulher também, né? Aí eu disse, boa coisa então, né? Então vamos ser a primeira. As primeiras vezes que eu comecei a me apresentar foi, deixa eu ver, um sentimento de êxtase. Já participei de vários eventos, praticamente todos os eventos que tem aqui no Rio Grande do Norte, eu participo. Seja batalhando ou só estando lá para representar, porque tipo, a cena feminina sempre foi escassa, né? Nunca teve muita menina. O campeonato era foda porque, tipo assim, a mulher só podia competir com mulher. E eu não queria aquilo, eu queria competir com geral. Eu não me limitava só aquilo, não aceito isso, não. Os eventos é importante porque traz essa conexão, né? De a gente conhecer pessoas de outros estados, conhecer meninas de outros estados. Era muito massa quando a gente vai para algum evento fora e conhece alguma menina, tem alguma vivência. Quando aconteceu esse evento que eu vi a Extreme dançando e no final elas pegaram o mic e fizeram um discurso assim de tipo, isso aqui é pura resistência e nós precisamos chamar mais meninas para dançar, nós precisamos fazer com que surja mais big girls na cena para ocupar esse espaço que já é nosso, né? Eu acho que, tipo, o evento pra mim é como se fosse a igreja. Tipo, o treino, esse momento que eu tô com a galera, é onde a gente, tipo, se reúne pra treinar, pra desenvolver a dança no corpo. E quando a gente vai pro evento, é como se ali fosse aquele ritual. Ser chamada para esses eventos especificamente me ajudou a evoluir assim absurdamente, porque me fez ter reflexões que eu não teria se eu não tivesse parado para ter esse momento de êxtase de público e artista, sabe? Na minha opinião, para você ter a vivência do break, você precisa primeiramente estudar, né? Estudar sobre a cultura, estudar isso, para você entender o que é que você tá vivendo. E pra mim, não é mais, tipo, só uma dança. É um estilo de vida, né? Tipo, quem é big girl e quem tá na caminhada há tanto tempo e resistindo há tanto tempo, porque eu tô há muito tempo, né? Acima de tudo, é muita resistência, porque estar inserida em uma cena que é majoritariamente masculina, muitas vezes faz a gente se sentir assim, meio acuada, sabe? E aí, as meninas que tinham era justamente isso, elas só eram pra coreografia. Então, eu já tentei puxar pro outro lado, não era tanto fazer parte da coreografia, como também eu quis me dedicar realmente ao break, né? Aquela outra parte. Eu acho que a gente é muito desacreditada, sabe? Porque já foi construído um sistema onde a mulher sempre fica abaixo do homem em tudo, né? Mas eu nunca abandonei, assim, a cena, porque, tipo, eu amo. Eu amo hip hop, eu amo dançar break, eu amo tudo que envolve a cultura, entendeu? Até porque eu gosto de bater realmente de frente com o machismo. Então, a galera às vezes fica assim, essa bicha é tretosa, não sei o que, é de briga. Eu não sou, não, pô. É porque se for pra querer me barrar, então a gente vai ter que dar uma competida aqui e mostrar quem é que vai passar. Mas é difícil, depois de uma gestação, você continuar a dançar, porque o break ele exige que você seja muito constante. E quanto mais você para, mais fica distante para você, sabe aquilo? Então, acho que nós mulheres enfrentamos muita barreira para estar aqui, principalmente porque é dominado muito por homens. E aí eu tive que escolher entre um e outro, né? Então, com o break, ele ia ser uma parte que ia puxar muito de mim. E aí, a partir do momento que você é mãe, você não tem mais toda essa disponibilidade, né? Quando você tem coragem para entrar em uma roda, mesmo se você sendo a única menina ali, é um ato de resistência, assim. O hip hop, ele já é uma cena machista, né?
é dominada mais por homens e no tempo que eu comecei, eu já comecei levando um baque, né? A partir do momento que eu fui lá perguntar, me informar e a pessoa olhar para mim e dizer que não era coisa para mulher, já é uma forma de agressão verbal, né? E, de fato, quando eu comecei a dançar break, nossa, eu era muito... No break em específico, eu era muito presa, muito tímida, porque os boys me botavam muito pra baixo, mano. Acho que todas as meninas têm essa história pra contar. Nossa, eu lembro que nessa época, assim, todo mundo era rival. Né, das meninas, tipo... Quando a gente tava lá dançando numa saif, um cara chegava e diz, vai, entra! É contra ela, versus ela, ó, e é uma mulher. Quando a gente chegava lá e tinha outra menina, os boys já chegavam em mim, no arte de rua, no tempo quando eu era atuante no arte de rua, e falava, olha, fulaninha tá ali, chama ela pra rachar, vai lá tirar onda com ela, quando ela entra na saifa, tu pega e entra por cima dela, tá ligado? Ou só lhe ajuda, se for pra ficar com você, ou qualquer coisa do tipo. Acho que isso acontece em todas as vertentes do hip hop. Não tinha essa união, tipo, a gente se conhecia, mas não se juntava. Baby, give it up, turn it loose. Baby, give it up, turn it loose. Botava na minha cabeça que não ia ser um ou outro que ia fazer eu parar, não. Se eu tava ali, se era algo que eu queria, eu ia continuar, independente de fulano aceitar, ciclano não aceitar eu no grupo, outros dizer, menina, sai daí, sai do canto, né? Sai, desiste na primeira queda, né? E aí eu fui passando por cima disso e fazendo ao mesmo tempo a cabeça das meninas para serem como eu, assim, não desistir independente de qualquer situação. Por exemplo, Big Giovanni, que também tá há um tempo de caminhada aí. A gente se conhecia, mas eu achava que ela não gostava de mim como ela achava que eu não gostava dela, pô. Mas era porque a gente não trocava essa ideia. Era porque a gente era empurrada pra se enfrentar, tá ligado? Pra batalhar uma com a outra, sendo que não era isso que a gente queria se unir e fortalecer, botar mais menina aqui no break, no hip hop. E demorou muito tempo pra gente desconstruir isso. Acho que tivemos que viver mais juntas, sabe? Trocar mais ideia. E eu acho que o que mudou foi isso. Foi que hoje em dia as mulheres conversam mais, né? Antigamente a gente ouvia muitos homens. Hoje em dia a gente escuta mais as mulheres. Quem a gente vê que agrega, agrega. Quem não agrega de jeito nenhum. Existe uma resistência muito grande de aceitarem o break feminino da forma que é, sabe? Querem que a gente faça vários movimentos que homens fazem, entendeu? Sendo que também a gente tem nossa flexibilidade, tem nosso fluxo, a nossa beleza, entendeu? E existe uma resistência muito grande a isso. Dizer a você que hoje em dia o hip hop ele não é mais machista, isso é muito hipócrita, porque hoje em dia ele ainda continua sendo machista, né? Você vê a quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Mas uma coisa mudou, tipo, acho que isso revolucionou o break no Rio Grande do Norte. E eu falo com convicção que foi a criação da Extreme. Bom, no tempo de hoje eu tô achando massa, né? E ao mesmo tempo me sinto honrada por isso, porque o que eu mais tentei construir no meu tempo era um grupo formado só por mulheres e não tinha mulheres suficiente para isso. Eu acho que foi um processo extremamente importante ter começado a dançar com a Extreme, porque no início dos treinos eu, por exemplo, só ficava na parede. Não tinha quem me fizesse sair da parede, por mais que tivesse uma vontade enorme no meu peito de querer dançar, de querer mostrar. Tipo, quando eu comecei a admirar as mulheres da forma que elas são em poesia, admirar as mulheres na música, admirar as mulheres dançando, eu acho que vem a partir daí. Porque quando você começa a admirar, você quer falar com aquela pessoa, sabe? Você quer, tipo, se inspirar nela, porque você acha ela foda. Sempre vinha aquela pessoa assim, Vani, ou você, ou Érica, que olhava pra mim e falava, pô, entra aí, faz alguma coisa, e ficava me motivando, sabe? Na época que a gente firmou a CRIO, rolou muito comentário. Nossa, acho que todas as meninas devem ter escutado o buchiche de dizer, vocês são uma CRIO? Isso, será que vai durar a CRIO de vocês? É uma CRIO mesmo ou é só um coletivo? Que realmente conseguiu, a gente já está com 2 anos de CRIO e estamos aí batalhando, colando em evento, fazendo aula. Isso é importante, pô. Todo mundo admira, né? Eu não tenho exatamente uma coisa definida, porque eu não consigo me limitar nesse ponto, sabe? Eu me vejo como competidora sim, mas principalmente como educadora. Tipo, não só de crianças, mas também
pessoas adultas, mulheres, principalmente mulheres. Consigo me imaginar dando aulas e no sentido de, tipo, não porque, nossa, eu sou uma profissional em break, mas porque eu acredito que dessa mesma forma em que eu me iniciei na cena, de pessoas me ensinando coisas básicas, sabe? Mas passando o conhecimento que tem para frente, para uma nova geração, eu também me vejo passando isso também para outras gerações. Eu tô treinando bastante para participar mesmo de campeonato juntamente com minha CRIO. Eu não tinha essa visão um tempo atrás, porque, enfim, eu estava um pouco desmotivada por questões de não ter uma CRIO, não ter tanto essa visibilidade das meninas aqui, essa união. Mas hoje em dia eu tô mais focada em treinar para me desenvolver mais, sempre, né? Sempre em constante aprendizado no break e participar de campeonato, levar o nome da minha CRIO, representar o estado. Claro, sim, eu quero ser muito boa e competir em lugares de níveis altos, né? Junto com outras big girls, mas também eu acho que é importante trazer outras mulheres para vivenciar isso também e construir uma carreira junto com você. Também passar o que eu tenho para outras meninas, que é importante para gerações futuras, para ter big girl aqui. E ter a gente como representatividade, né, no futuro, que é importante. Que realmente, se alguém está hoje no break, tá formando outras, está construindo, né, é porque alguém se levantou e teve coragem para enfrentar, né? E eu acho massa, assim, querendo ou não, faz... O break atual de hoje feminino também tem um pouco de mim, né? E eu fico feliz por isso. Todo esse processo de como eu me vejo no break no futuro também está muito relacionado, obviamente, com o meu presente, sabe? Tipo, como eu vejo que aos poucos eu tô me autoconhecendo através do break, através dessa dança, conhecendo ainda mais a minha autenticidade, estando mais perto de mim, eu acredito que no futuro a minha dança vai estar ainda mais com a minha cara, sabe? E eu pretendo investir nisso. Então, parabéns, Duda, pelo seu documentário, Big Girl, muito bonito, muito representativo, né? E fica aí o espaço para você, antes da gente encerrar o programa. Eu queria agradecer, né, a todo mundo que fez parte, tipo a minha equipe, a Cíntia, o Turré, ao Davi, ao B-Boy Bebê, que são pessoas específicas que me ajudaram a montar esse documentário. Eu agradeço também a Rodrigo Almeida, que foi meu orientador, né? Junto com a Mostra Monstra, que estão fazendo a distribuição do meu filme. E já passou em alguns festivais, ainda está circulando. Eu acho isso muito importante, por ser um documentário independente, universitário, e está conseguindo ter esse alcance que eu não imaginava. E agradecer principalmente a cultura, tipo aos meus amigos, as minhas amigas que fizeram parte, né, do curta, a Extreme Big Girls, que é a minha CRIO, que é uma CRIO composta só por mulheres, né? E a todas as garotas, tipo, principalmente aqui da cidade, que, tipo, eu consegui representar de alguma forma, né, no documentário. Não foram entrevistadas, mas eu acho que elas se representaram de alguma forma, porque
não é só sobre mim, né? É sobre todas nós. E agradecer principalmente a cultura hip hop, porque por tudo que ela me fez e faz até hoje, né? Porque eu ainda continuo, tipo, além de ser realizadora, eu também sou fotógrafa, eu sou big girl, então eu continuo ali semanalmente nos meus treinos, sabe? Querendo representar o meu estado junto com as minhas amigas e junto com todas as outras big girls. Então, é isso. Obrigada a vocês também pelo convite. Eu acho muito importante trazer um pouco dessa cultura, né, do hip hop para que as pessoas conheçam. Então é isso, muita gratidão. Obrigada, mais uma vez, parabéns, sucesso, viu? Muito sucesso aí na sua jornada. Obrigada. E o Olhar Independente de hoje está ficando por aqui, mas você também pode exibir a sua produção aqui no programa. Entre em contato conosco através do QR Code aqui na tela ou no nosso Instagram, Olhar Independente TVU. E eu te encontro na próxima semana. Tchau, tchau!